Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, firmados na esperança da glória, no nosso Senhor Jesus Cristo. Estive lendo o texto que Paulo escreve ao seu discípulo, jovem pastor Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, quando ele fala das qualificações para os líderes da igreja, aqueles líderes formais, especificamente presbíteros e diáconos. E esse texto se aplica à realidade daqueles que devem servir ao Senhor, sendo como um modelo para os santos, governando bem os seus próprios lares, a sua própria casa. Nós vamos meditar sobre esse tema do discipulado e do governo do lar, justamente porque estamos em casa nesses dias e mais do que nunca precisaremos nós mesmos sermos os pastores do nosso lar. Nós pais, mães, filhos precisam ajudar os pais nisso. Precisamos vivenciar um discipulado. Não é à toa que neste ano nós decidimos em muita oração diante de Deus que o tema da caminhada da nossa igreja seria a importância do discipulado. E o Senhor está nos levando agora ao desafio de vivenciarmos o discipulado na prática, né? De vivenciá-lo nas nossas casas, que é o primeiro lugar de culto que o Senhor estabeleceu. O primeiro lugar onde o Senhor de fato deve ser glorificado. Permita-me ler com os irmãos, então, esse texto da primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aonde você estiver em casa, você pode acompanhar, então, a leitura desse texto. Eu lerei do verso 1 até o verso 13 desse capítulo 13, ou desse capítulo 3, perdão, da primeira epístola de Timóteo, que nos diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Irmãos, o Senhor, através do apóstolo Paulo, fala a Timóteo que ele mesmo deve ser um modelo para a igreja, e não apenas ele. Os seus oficiais, os líderes da igreja, devem igualmente ser exemplo de vida cristã. Os seus lares devem ser um exemplo de vida cristã. Os seus filhos devem ser um exemplo de vida cristã. As suas esposas devem ser um exemplo de vida cristã. O Senhor, ele estabelece dons, ele dá talentos e ele distribui vocações aos seus santos, que são distribuídos pelo seu Santo Espírito aos seus servos e servas, consoante o seu querer, consoante a sua vontade, para que tudo isso seja manifesto no corpo de Cristo, na igreja, entre os santos, entre os fiéis. Talvez ao olhar para um texto como esse, nós pensemos que estes requisitos, e eu quero me frisar mais, me firmar mais no verso 4 e 5, que fala do governo da própria casa, e também no verso mais adiante, quando ele fala ao diácono, o verso 12, que ele deve governar também os filhos e a própria casa. E, claro, todos os demais atributos que são conferidos a estes oficiais,
é como, na realidade, uma exigência que é feita a presbíteros e diáconos, porque estes homens, estando na linha de frente da igreja, e quando eu digo presbíteros aí, perceba que estão incluídos também os pastores, estes devem ser um modelo, eles devem ser um exemplo do que devem ser todos os demais crentes. Todos os homens devem ser assim, todas as mulheres devem ser assim, todas as crianças devem ser assim. Ou seja, estes atributos ou estas qualificações não são qualificações exclusivas dos líderes. Irmãos, são qualificações que são dadas a todos os santos ou a todos os discípulos de Cristo. Todos eles devem seguir essa ordem, devem caminhar assim. Portanto, o que eu quero dizer primariamente é que o governo da própria casa, o discipulado e a disciplina de filhos, não é exclusivo aos presbíteros, pastores, diáconos ou à liderança formal da igreja, mas isso é imposto a todos os crentes. Todos nós, todos os servos do Senhor, devemos nos nossos lares ser um modelo para o mundo, devemos exalar o bom perfume de Cristo, especialmente num momento de grande luta e dificuldade como este que enfrentamos. A nossa casa deve ser o exemplo, o bastião da fé e da esperança. O nosso lar deve ser o lugar onde os cânticos são ouvidos à distância. Ontem tivemos um exemplo à noite, né? Fomos às janelas e cantamos Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Que momento memorável. Quem dera, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo conclua num grande avivamento em que o povo de Deus se reúna cantando nas praças, nas ruas, nas janelas, que é porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Não é porque eu tenho emprego, porque eu tenho plano de saúde, ou porque eu tenho força nos meus braços que eu posso viver. Não, mas é porque Cristo vive. Ele é o nosso Senhor e nele nós temos segurança. É porque Ele vive que nós caminhamos, nos movemos, pensamos e podemos ir adiante. É por causa dele. Nós precisamos entender que, neste sentido, então, maridos, esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, precisam viver, então, a santa vocação, o chamado do Senhor, de maneira plena e para a glória de Deus e também para o bem do próximo. Nestes tempos de quarentena, nós seremos treinados nisto. Eu vejo a bondosa mão providente de Deus por trás dessas negras nuvens que cobrem o mundo, com essa pandemia, há uma mão graciosa, uma mão poderosa do Senhor. E alguns de nós já temos sentido o efeito disso. Hoje à tarde eu vi o depoimento de uma irmã da igreja, dizendo: pastor, finalmente nós estamos conseguindo fazer o culto doméstico da maneira que deveríamos fazer. As nossas orações não estão sendo apressadas como antes. A leitura bíblica não está sendo feita de qualquer jeito como dantes. Agora nós temos parado como família, nós temos cultuado ao Senhor. Que coisa preciosa. O Senhor tem agido no meio do seu povo. Irmãos, quando o Senhor tem agido e movido todas as coisas, e não se engane, não há nada fortuito no mundo, não há caso fortuito no mundo. O mal, conquanto não venha de Deus, porque Deus é santo e o mal não vem dele, o Senhor governa sobre o mal, e no final de tudo, este mal será conduzido pelo Senhor ao bem do povo de Deus e à glória dele, e a santidade de Deus será manifesta, a sua justiça será manifesta, e nós veremos o Senhor sendo glorificado, e nós poderemos dizer com mãos erguidas e com coração cheio de fé: louvado seja o Senhor Deus da glória, louvado seja o Senhor. Veja, a partir da segunda-feira você vai receber textos que vão lhe ajudar no seu culto doméstico. Eu não quero que você pare de fazer o culto doméstico que você já faz. Talvez você já esteja na sequência de leitura. Aqui em casa nós temos a nossa sequência de leitura, nós estamos lendo Levíticos, nós lemos todo o Novo Testamento com as crianças. Nem todas elas leram, nós começamos a ler o Novo Testamento e ainda não tínhamos todas as meninas. Começamos com Isabela e Letícia muito pequenininha, depois chegou Rebeca e chegou Clarissa, concluímos o Novo Testamento e adentramos o Antigo Testamento em Gênesis, e lemos Êxodo, e agora estamos em Levítico,
e esse será a nossa continuidade de culto doméstico, mas nós teremos um outro momento em que faremos o culto doméstico com os irmãos. E nesse culto nós estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. É o texto em que nós vemos o Espírito Santo de Deus atuando na vida da igreja. Alguém já disse que Atos dos Apóstolos deveria ter um outro nome, Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo operando para firmar e formar a igreja de Cristo no caráter de Cristo. E nós continuamos vivendo isso, os atos do Espírito Santo de Deus, que querem forjar o caráter de Cristo em nós. A exemplo desse caráter que Paulo aponta a Timóteo como aquilo que nós devemos buscar. E eu quero pensar que nesse culto doméstico que ora faremos, e será distribuído um material que diariamente você poderá seguir, e você também será convidado a cultuar com os pastores, 3 famílias por vez, através de uma conferência no WhatsApp, onde poderemos juntos orar e cantar louvores e ler a palavra juntos. Isso será um momento de comunhão também precioso, sem precedentes. Mas penso que nessa exigência da palavra de Deus, de governarmos bem a casa, de discipularmos os nossos filhos e esposas e sermos ao mesmo tempo mutuamente discipulados pelos nossos filhos e pelas nossas esposas, nós precisamos perceber que a palavra de Deus estabelece que nós não podemos permitir que isso caia no esquecimento. E de fato, o culto doméstico foi algo esquecido pela igreja, o discipulado foi algo esquecido pela igreja. Nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos retomar essas disciplinas espirituais do culto doméstico e do discipulado, para vivermos com a nossa família no culto, governando bem o nosso lar, expondo a palavra de Deus, e para também anunciarmos um discipulado, a palavra de Deus através do discipulado dos nossos filhos. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, eu quero caminhar com vocês um pouco mais. Eu enviei no grupo dos IPBV nos Lares um texto, um pequeno pensamento, são 14 páginas com bibliografia, falando sobre o lar cristão. E hoje eu estou enviando esse vídeo à guisa de introdução, falando, sobretudo, querendo que você medite nisso, do governo da própria casa. Pensando também o seguinte, que isso não é para quem apenas tem filhos. Se você é um casal sem filhos, um casal jovem sem filhos, ou um casal já da maturidade, cujos filhos já saíram de casa, irmãos, o governo da casa permanece como uma necessidade, em que maridos devem ser reis, profetas e sacerdotes do lar, em que as esposas devem ser aquelas rainhas, mulheres sábias que governam bem a prova, que trazem a sua casa aos pés do Senhor, edificando-as na palavra do Senhor com sabedoria, e que são fiéis, idôneas, auxiliadoras. Isso não é uma realidade só para quem tem filhos pequenos. O discipulado continua. Maridos discipulam esposas e são discipulados pelas esposas. Há uma mutualidade nisso. Afinal de contas, nós crescemos juntos para a glória de Deus. Ouça esse vídeo, leia o texto de Timóteo. Meu desafio leia o texto que eu enviei para você, especialmente a introdução, e medite nisso que foi colocado. Viva coram Deo, viva na presença de Deus. Esse é um termo que eu coloquei na introdução. E amanhã, ou melhor, na segunda-feira, amanhã domingo, estaremos cultuando às 10 da manhã, às 18 horas, e teremos durante o dia outros textos, outras mensagens de meditação publicadas aqui pelos nossos pastores. Mas na segunda-feira voltaremos com um vídeo falando, dando continuidade a esse texto, e você já receberá então o texto para culto doméstico, e receberá também um convite para cultuar em família com as nossas famílias, as famílias dos pastores e presbíteros. Se você puder, atenda o convite, vamos marcar um horário para juntos orarmos e lermos a palavra do Senhor aos pés do Senhor. Não se esqueça, amanhã é um dia de jejum. Se você puder, não tiver nenhum impedimento, a partir da meia-noite de hoje, à meia-noite de amanhã, estaremos orando juntos, estaremos colocando-nos diante do Senhor, dizendo que Ele é o nosso pão da vida e a água que descedenta a nossa sede. Deus te abençoe, fortaleça-se em Cristo, a esperança da glória. Amém.